E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom, bora trabalhar. Hoje a nossa aula é sobre os quadriláteros notáveis. Nós vamos estudar um pouco mais a fundo essas figuras e entender algumas peculiaridades que elas têm, tá bom? Quanto às diagonais, quanto aos ângulos, certo? E é isso, bora prestar bem atenção. Nós vamos falar inicialmente de um quadrilátero quando ele não é notável, como é o caso desse aqui, ó. Ele é simplesmente um quadrilátero. E ele é simplesmente um quadrilátero convexo. Quadrilátero por quê? Óbvio, 4 lados. Convexo por quê? Porque se no interior desse polígono eu escolher 2 pontos quaisquer, tá? Quaisquer, e ligar esses 2 pontos, eu vou ter um segmento de reta. E esse segmento de reta sempre ficará dentro da figura, tá? Por isso que ele é considerado um polígono convexo. Vou dar um exemplo de um quadrilátero não convexo. Vou desenhar aqui. Não vou usar segmento de reta, se não vou demorar, mas aqui. Imaginem esse aqui, a asa delta, ó. Um quadrilátero não convexo. Por que ele é não convexo? Porque tem alguns pontos em particular que, se eu escolher dentro dessa figura e traçar um segmento de reta, parte desse segmento ficará fora. Então, esse que eu acabei de desenhar é um quadrilátero não convexo. Bora voltar para os nossos convexos. Então, como eu falei, um quadrilátero simples, ABCD, é o primeiro quadrilátero que a gente vai tratar. Só que ele não é notável, tá? Ele é apenas um quadrilátero convexo. A partir de agora, pro lado direito dessa linha que eu tracei, nós vamos ter os quadriláteros notáveis. O que torna um quadrilátero notável? Um par de lados paralelos. Então, exemplo 2 aqui, ó, segundo quadrilátero. Esse segundo quadrilátero. Nós temos esse lado, que é o lado BC, e o lado AD, que são paralelos. Então, ó, lado AD paralelo ao lado BC. Quando acontecer isso, de ter pelo menos um par de lados paralelos, nesse caso é um só, a figura é um trapézio e já começa a ser um quadrilátero notável. Ele tem uma peculiaridade, que é um par de lados paralelos, tá certo? Então, essa figura é denominada conjunto dos... pertence, na verdade, ao conjunto dos trapézios. Então, anota aí, hein? O que torna um quadrilátero trapézio? Ter um par de lados paralelos. Não é ter somente um par de lados paralelos. É possuir pelo menos. Tudo bem? Então, é o caso do trapézio. A figura 3, tem mais que um par de lados paralelos, ó. Veja só. A figura 3 tem mais. Ela tem o AB, que é paralelo a DC, e tem o AD, que é paralelo a BC. Como tem 2 pares de lados paralelos, a gente chama de paralelogramo. É o paralelogramo. O paralelogramo, ele possui um par de lados paralelos? Sim, possui. Ele possui 2? Claro. Se ele possui um, a gente pode afirmar que ele também é trapézio. Então, veja, meus queridos, ó, o paralelogramo é trapézio e o paralelogramo também é um quadrilátero. Não estou falando que ele é igual a esse trapézio 2 e também não estou falando que ele é igual a esse quadrilátero 1, mas ele pertence ao conjunto dos trapézios e pertence ao conjunto dos quadriláteros. Por quê? Porque além de quadrilátero, ele possui par de lados paralelos. Por isso que ele também é considerado um trapézio. Tá certo? Então vamos lá, vamos continuar. Próxima figura, que é um quadrilátero notável, por quê mesmo? Porque possui propriedades específicas, propriedades características. É o retângulo. O que torna um quadrilátero... O que torna um quadrilátero retângulo? Um quadrilátero, ele é retângulo quando ele possui os 4 ângulos retos. Vamos por aqui os ângulos retos, ó. Esse canto é reto, esse canto é reto, esse canto é reto e esse canto é reto, tá certo? Então, um quadrilátero, para ser retângulo, ele, além de todas as propriedades anteriores, claro, tá? Ele tem que ter os 4 cantos retos. Então, nesse caso, ele é retângulo. O retângulo, ele é paralelogramo? Sim.
Por que ele é paralelogramo? Porque ele possui dois pares de lados paralelos. Ele é trapézio? Sim, porque se ele possui dois, ele possui um. E ele é quadrilátero? Sim, também, ele é quadrilátero. Então, o retângulo pertence a quaisquer um desses conjuntos anteriores, tá certo? O retângulo é todos eles. Então, por que eu não falo assim, o retângulo é o trapézio, o retângulo é um trapézio? Porque não precisa. A hora que você já fala que ele é retângulo, subentende que ele pertence ao conjunto dos trapézios, tá certo? Continuando. Próximo quadrilátero, eu vou chamar de o tipo 5. Que é esse quadrilátero aqui, ó. O que esse quadrilátero ele tem? Ele tem os 4 lados iguais. Quando acontecer isso, quando um quadrilátero possuir os 4 lados iguais, ele é losango. E ele possui, não é losangulo, hein, gente? É losango. E ele possui todas as características, né, as propriedades que os demais anteriores tinham. Por isso, o losango, ele pertence ao conjunto, só do retângulo que não. Calma, tá, Sandra? Ó, retângulo nem sempre, nem sempre. O losango, que é esse que tem os 4 lados iguais, ele tá no conjunto dos paralelogramos, tá no conjunto dos trapézios e tá no conjunto de qualquer quadrilátero. Tudo bem? Mas ele tem uma característica especial, que é os 4 lados iguais, tá certo? O losango, olha só que interessante agora, o losango, quando ele for retângulo, ou seja, possuir os 4 cantos retos, ele vai ser o quadrado, que é o tipo 6, que a gente vai chamar aqui, tá certo? O quadrado, ele é o quadrilátero notável que possui todas as outras características. Todo quadrado preste atenção, losango, por quê? Porque possui os 4 lados iguais. Retângulo, por quê? Porque possui os 4 ângulos retos. Paralelogramo, porque possui 2 pares de lados paralelos. E trapézio, porque se possui 2, possui 1 par de lados paralelos. E com certeza ele é quadrilátero. Tá certo? Então, o quadrado, ele é o que pertence a todos os demais conjuntos. Queridos, uma coisa bem importante entender. Quando você tem um quadrilátero que é losango e que é retângulo, então você tem o quadrado. Isso é muito importante. Bom, agora, de acordo com essas conclusões, a gente vai retomar o diagrama de Venn dos quadriláteros notáveis. Dos quadriláteros notáveis, né? Pensando que o maior deles é o trapézio. Então, nesse espaço aqui, entre esse P e esse T, eu posso colocar a figura como essa aqui, ó. Que tem só um par de lados paralelos, ó, o trapézio convencional. Ele fica nesse espaço. Dentro do conjunto dos trapézios, nós temos os paralelogramos, que são aqueles quadriláteros notáveis que têm 2 pares de lados paralelos. Ó, esse paralelo a esse e esse paralelo a esse. Dentro do conjunto dos paralelogramos, nós temos os retângulos e os losangos. Retângulos são aqueles que possuem os 4 cantos retos, tá? Ó. E losangos são aqueles que possuem os 4 lados iguais. Quando você tem um retângulo que também é losango, você tem o quadrado, que é esse conjunto do meio aqui, ó. Tudo bem? Então, essa forma que eu acabo de mostrar para vocês é através do diagrama de Venn. Ok? Assim, a gente pode responder afirmações do tipo: todo quadrado é retângulo? Aí você classifica, você julga essa afirmação como verdadeira ou falsa. Sim, todo quadrado é retângulo. Ó, todo quadrado pertence ao conjunto dos retângulos. Tá? Então, o diagrama de Venn, ele te ajuda a responder afirmações como essas e julgá-las como verdadeiras ou falsas. Tá certo? Bom, então agora vamos falar de algumas propriedades desses quadriláteros. Se eu tenho um quadrilátero como o trapézio, esse aqui inicialmente, a gente tem a certeza, deixa eu colocar um C aqui, ó, que esse lado, que é a base menor, vou chamar de Bzinho, é paralelo ao Bzão. Então, ele é um trapézio, tá? O que a gente pode afirmar sobre, por exemplo, esse ângulo e esse ângulo aqui?
Se a gente estender esse lado, ó, continuar esse lado e esse aqui, nós vamos ter retas paralelas, tá? Então, isso aqui é uma transversal. Se isso aqui é uma transversal, nós temos ângulos que são colaterais internos. Então, eu posso afirmar, por exemplo, que alfa mais beta... Eita, peraí. Alfa mais... Eita, que beta, peraí. Eita, nós. Já vai, gente. Alfa mais beta é igual a 180 graus, tá certo? Então, num trapézio, os ângulos que pertencem a um lado adjacente, mas que não é base, a soma deles dá 180 graus. Então, eu posso escrever que alfa mais beta igual a 180 graus. Tudo bem? Bom, deixa eu apagar esse desenho aqui. Tá certo? E o mesmo vai acontecer para esses ângulos aqui. Apesar de que nesse trapézio ele parece ser isósceles, né? Esse trapézio ele tem um desenho de um trapézio isósceles. Mas nem sempre esse ângulo vai ser igual a esse, tá? A única certeza que você tem é que esse ângulo e esse juntos vão formar 180 graus. Essa é a propriedade quanto aos ângulos de um trapézio, tá certo? Agora vamos falar sobre os ângulos no paralelogramo. Percebam o ângulo A e o ângulo D. Como todo paralelogramo é trapézio, eu sei então que alfa mais beta dá 180 graus também. Só que como essa figura ela é um paralelogramo, os ângulos opostos terão a mesma medida. Anota aí no seu caderno isso. Todo paralelogramo possui os ângulos opostos com a mesma medida. Tá certo? Eu sei que alfa mais beta é igual a 180 graus. A nossa certeza. Mas eu sei que o ângulo A oposto ao ângulo C, que tá aqui, tem a mesma medida, o que difere de um trapézio convencional. Tudo bem, meus queridos? Bom, agora vamos perceber algumas coisas a respeito das diagonais de um paralelograma. Do trapézio não tem muito o que dizer, exceto se ele for um trapézio isósceles, tá? Agora, nesse caso aqui, do paralelogramo, vamos ver aqui. Se eu ligar daqui a aqui, é uma diagonal, tá? E daqui até aqui, eita! E daqui até aqui. Sandra, daqui até aqui, Sandrinha, aqui. Ó, daqui até aqui. Nós temos as duas diagonais. As diagonais de um trapézio não, perdão, de um paralelogramo, elas se cruzam nos pontos médios. O que isso significa, dona Sandra? É o seguinte, que esse ponto é ponto médio desse comprimento, ou seja, se daqui até aqui medir A, daqui até aqui também medirá A. E o mesmo vai acontecer daqui para cá também, ó. Se aqui medir B, aqui vai medir B. Então, as diagonais se cruzam no ponto médio de um paralelogramo. Essas são as propriedades quanto aos ângulos do paralelogramo e quanto às diagonais. Prosseguindo, meus queridos, vamos falar das propriedades no retângulo, no losango e no quadrado. No retângulo, quanto aos ângulos, a gente já sabe que os 4 cantos são retos, sim, formam 90 graus. Simples, que é a propriedade característica do retângulo, tá certo? E agora, o que será que vai acontecer com as diagonais desse cara? Vamos ver. Assim como um paralelogramo, como ele é paralelogramo, né? Que ele tem as mesmas características, ó. As diagonais também vão se cruzar no ponto médio. Ó, que demais! E tem uma coisa melhor ainda, ó. Esse comprimento vai ser igual a esse, mas não somente. Vai ser igual a esse, que vai ser igual a esse também. Isso só acontece com as diagonais no retângulo. Tudo bem? Elas se cruzam no ponto médio e esse ponto médio vai formar somente figuras, triângulos congruentes aqui, ó. Os triângulos opostos são congruentes. Tudo bem? Qual o caso que garante essa congruência, ó? Lado, ângulo e lado. Isso quando você já traçou essas diagonais, tá certo? Bom, então esse é o caso do retângulo. Próxima figura, o losango.
Quanto aos ângulos, quais propriedades o losango tem? Como o losango é paralelogramo, a gente sabe que esse ângulo é igual a esse. E esse ângulo é igual a esse. E sabemos também que alfa mais beta dá 180 graus, por conta das paralelas e transversais. E quanto às diagonais dele? Tem a mesma propriedade do que de um paralelogramo convencional. Se eu traçar as diagonais, ó, traçando as diagonais, a gente tem que elas se cruzam no ponto médio. Ah, meus queridos, e tem uma peculiaridade que até agora nenhum tinha. As diagonais, além de se cruzarem nos pontos médios delas, elas são perpendiculares, elas formam 90 graus. Deixa eu tentar fazer um ângulo melhorzinho aqui de 90 graus. Melhorou um pouco. Então, esse canto é reto, as diagonais são perpendiculares, ó. Então, essa é outra propriedade que o losango tem que difere dos demais. Já que o quadrado é losango também, ó, as diagonais dele elas também serão perpendiculares, ó. E elas vão se cruzar no ponto médio. E fora isso, todos esses segmentos terão o mesmo comprimento, porque o quadrado também possui a mesma característica do retângulo. Tudo bem? Então, eu posso afirmar que A é igual a C, que é igual a D e que é igual a B. Esses comprimentos são todos iguais. Ok, meus queridos? Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, estamos aqui. Beijo!